Alô amigos, bem-vindos mais uma vez ao canal Planeta Azul Meditação. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, acompanhar a nossa programação e para isso, acione o sininho lá, tá? Porque aí você recebe a notificação de que um novo vídeo está entrando no nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre as revelações espirituais, do mundo espiritual, né? E as parábolas de Jesus. Por que Jesus falava tanto por parábolas? E quais são as 3 revelações do mundo espiritual que nos foram trazidas? Inicialmente vamos conhecer um pouquinho de cada uma delas para nós podermos desenvolver o nosso vídeo de hoje. A primeira revelação do mundo espiritual aconteceu há 1300 anos antes de Cristo. E foi através do profeta Moisés que atravessou o deserto por dezenas de anos, acompanhados por milhares de judeus. O foco daquela revelação era a justiça. Por isso que os 10 mandamentos contêm, de certa forma, uma regra social onde você não podia matar, não podia roubar, porque imaginem por noites e noites a fio você montando barracas e atravessando uma distância imensa. Era necessário uma organização e a justiça divina assim trouxe, através dos 10 mandamentos, as balizas que organizariam esta grande jornada do profeta Moisés. Em seguida veio Jesus Cristo e o foco mudou. Não era mais o foco da justiça, mas o foco do amor, a essência da vida de Jesus. E por que o foco do amor? Porque, na verdade, Jesus dispensou os outros 8 mandamentos. Ele deixou simplesmente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque quem respeita esses 2 mandamentos dispensaria os demais, certo? Mas a pergunta é, por que Jesus focou tanto no amor se ele poderia trazer outras informações importantes para a humanidade? Porque ela não estava preparada? Imaginar que os apóstolos pudessem conduzir aquela mudança tão repentina na conduta humana era muito difícil. Então Jesus focou simplesmente no amor, que é uma tarefa, uma missão ainda em construção em todo o planeta Terra. 1850 anos depois de Cristo, a revelação tornou-se mais abrangente. A revelação era o próprio mundo espiritual ou a espiritualidade. A nossa vida espiritual, da qual Jesus é o maior gestor de toda esta gama de espíritos que governam o planeta Terra. Ou seja, Jesus é o governador maior e tem seus assessores que para algumas igrejas são santos, para outros são apóstolos, enfim, são espíritos elevados que acompanham Jesus nessa tarefa imensa de não só divulgar o amor, mas a justiça e a evolução espiritual acima de tudo, para que possamos encontrar a Deus no final de nossa jornada aqui no planeta Terra. É importante reconhecermos que tudo aquilo que é produzido na Terra pelo ser humano, naturalmente, tem o apoio e a permissão do plano espiritual. Ou seja, tudo aquilo de bom que é construído vem com a chancela do mundo espiritual. Foi assim pelos idos de 1500, quando Copérnico e Galileu transformaram a visão planetária, tirando a Terra do centro do universo e colocando o Sol. Aí iniciou-se a era do heliocentrismo, como nós já mostramos em programas anteriores, certo? Por volta de 1805, ocorreu também nos Estados Unidos uma nova revelação no campo da engenharia, que foi a permissão para que o homem iniciasse o trabalho de voar através do avião. Assim foi com os irmãos Wright nos Estados Unidos, um ano depois com Dumont, com Santos Dumont, na França, e curiosamente, uns 50 anos depois, os mesmos países, Estados Unidos e França, também eram um celeiro das informações do plano espiritual, da espiritualidade. Ou seja, tudo aquilo de bom que acontece no planeta é, naturalmente, com apoio da espiritualidade, que assim libera esse momento de crescimento para a humanidade.
Importante destacarmos que o advento de Jesus ao planeta Terra foi de importância tão significativa que até hoje suas palavras são lembradas. É interessante que ele não escreveu uma linha só, mas deixou através de exemplos toda a vida que a humanidade deveria seguir focada no amor. E fez mais, disse inclusive que o homem tinha competências para que fizesse tudo aquilo que ele fazia, ou mais ainda, como ele disse no Evangelho de João, e disse mais: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. E aí vem uma questão interessante. Como que Jesus poderia dizer que libertaria a humanidade se naquele momento, por exemplo, em Roma, os escravos estavam sendo cristãos perseguidos, eram obrigados a conduzir os navios, eram obrigados a trabalhar em eventos menos edificantes e sempre através da escravidão de cristãos seguidores de Jesus. Então, por que Jesus disse que a verdade os libertaria? Que tipo de liberdade que ele estava destacando? Ora, era a liberdade espiritual, era a liberdade que viria anos depois, dizendo que o ser humano estaria liberto das vestes terrenas e desse aprendizado difícil que é viver no planeta Terra, porque encontraria Deus, ou encontraremos Deus, no futuro. Por isso que Jesus deixou tão claro que a verdade nos libertará, como de fato nos libertará. O que está em jogo, na verdade, é o tempo que isso ocorrerá, e ele é individual para cada um, conforme nós vamos nos libertando de nossos defeitos, que são vestes terrenas que devem ser, digamos, recosturadas ou produzidas em melhor qualidade para que possamos, o mais rapidamente possível, encontrar Deus no final da nossa jornada espiritual. As irmãs Kate, Lia e Meg, irmãs Fox, exerceram um papel fundamental na divulgação da espiritualidade e os modelos ou tipos de mediunidade. A delas era de tipologia, mas Kardec ampliou muito mais esse conhecimento, mostrando que há mais de uma centena de tipos de mediunidade. Vocês já devem ter visto médiuns de cura, certo? Médiuns que têm o dom da palavra e podem incorporar um espírito e trazer a mensagem de outro espírito. Enfim, existem uma centena deles e você pode conferir isto muito bem no Livro dos Médiuns, escrito por Allan Kardec. É importante destacarmos o formato que Jesus trazia das novidades para a humanidade do plano espiritual. E para isso ele se utilizava de metáforas ou de parábolas. Por quê? Porque desta forma ele colocava uma certa história de forma teatral para que cada ator se visse nesse cenário e avaliasse o seu próprio desenvolvimento dentro do planeta Terra. E como que Jesus fez isso de forma maravilhosa? Utilizou-se quase sempre de parábolas, digamos, agrícolas. É a parábola do semeador, da figueira estéril. Por quê? Porque o mundo era essencialmente agrícola, as pessoas viviam da agricultura. Então Jesus se valeu justamente desses cenários como pano de fundo para que o ser humano pudesse avaliar a sua própria evolução e mais. Sendo uma parábola, você pode sempre revisitar a parábola e entender alguma coisa que em algum momento não tenha ficado muito claro. Dessa forma, Jesus jamais apontou o dedo, mas colocou uma história para que você avaliasse a si próprio, certo? Portanto, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vamos agora conhecer um pouquinho mais dessas duas parábolas tão importantes na jornada terrena aqui no planeta. A parábola da figueira, Marcos. No dia seguinte, saindo eles de Betânia, teve fome, vendo ao longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se porventura acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou,
senão folhas, porque ainda não era tempo de figos. Disse-lhe: nunca jamais como alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Na parábola da figueira, Marcos nos dá uma impressão de que Cristo amaldiçoou aquela figueira, dizendo que ela não gerasse mais nenhum fruto. Na verdade, se nós pararmos para pensar, o próprio texto diz: não era tempo de frutos. E naturalmente as condutas de Jesus jamais tinham esse lado tão agressivo como às vezes pode parecer por traduções menos felizes do Evangelho, que do aramaico foi para o grego até chegar em outras línguas. O que na verdade Cristo quis dizer naquele momento é que se não é tempo de frutos, não os dará. E tem mais ainda, né? Que na verdade nós somos o próprio fruto da vida espiritual aqui no planeta Terra e temos que gerar esses frutos positivos. Então Jesus se utiliza desta visão de uma árvore frondosa que pode gerar frutos para colocar você, meu amigo, minha amiga, em avaliação se está gerando bons frutos ou não. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. E outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Assim disse Jesus. Já na parábola do semeador, é importante percebermos que Cristo destaca a importância dos tipos de solo. Em alguns até é possível que germine, mas o sol poderá queimar. A raiz, se não for profunda, não resistirá. Outras os pássaros comerão. Enfim, mas quando a terra é boa, os frutos certamente serão colhidos. E nesta metáfora, Jesus Cristo deixa uma avaliação importante nessa história teatral metafórica muito linda e faz com que o amigo internauta, a amiga internauta avalie como está o solo da sua alma para receber as revelações da espiritualidade. É possível que novos frutos da sua atitude possam nascer e reverberar pelo planeta? Avalie esta informação de Jesus, que sempre poderá ser revisitada por você, meu irmão e minha irmã, em todos os tempos. Afinal, o que Cristo pediu é que nós nos amemos uns aos outros. Não se esqueça de curtir o nosso canal, acionar o sininho, compartilhar, se inscrever e divulgar sempre boas ações em todo o planeta Terra. Um abraço e até breve.